Noite, estamos ao vivo com mais uma live colaborativa dessa vez com Agatha e Kleber, do arroba Manual da Vida Incrível, e daqui a pouco devem estar entrando aí para falar com a gente. Vamos falar sobre infância, sobre os efeitos da infância na nossa vida, e eles têm uma visão bem interessante que com certeza vocês vão adorar. Vamos chegando, Nalda, Mima... Olá, ó, Kleber e Agatha já chegaram, já chamo vocês. Vamos chegando, minha gente, vamos falar de infância, vamos falar de relacionamentos, com dois queridos aqui, um casal que eu aprecio e que vão estar conosco agorinha, já vou chamá-los. Você quer me mandar aí o convite? Quer dizer, quer pedir aí para eu abrir? Agatha. E aí a gente já... Ou eu posso fazer aqui, acho que eu posso fazer aqui também, né? Não tem pedidos para participar. Pronto. Só aceitar. Errei! Olá! Hello! Deixa a gente arrumar isso E aqui. aí? Como a gente aparece de dois, a gente sempre faz um negócio aqui, entendeu? Fala, meu querido, tudo bem? Vocês ficam ótimos. Vocês ficam ótimos. Tudo em paz. E você? Tudo na paz, tudo ótimo, tudo maravilhoso. Bom, gente. Que bom bater esse papo com vocês. Maravilha. Prazerzão. A gente ficou assim Lindo. super feliz com a oportunidade, Sim. porque a gente se conheceu, o Léo e o Kleber estavam fazendo palestra lá em São Paulo, né? Uhum. E aí a gente viu que tinha muito assunto em comum, de repente, pra gente trocar figurinha, né? Que seria interessante. Uhum. Sim. E que bom que rolou, né? Sim, Vão rolar outras finalmente. vezes. Esse papo vai ser um papo que vai render muita coisa. É o papo que a gente queria ter tido lá, né? E não deu tempo naquele corre-corre das palestras. Exato. E que Verdade. bom que a gente vai poder conversar sobre isso na presença de outras pessoas, para que Maravilha. outras pessoas possam O celular está caindo aqui. beber dessa Participar, fonte, né? né? Deixa eu só, enquanto vocês estão chamando aí, deixa eu arrumar esse celular que ele está despencando. O Kleber vai arrumando a parte técnica aqui, mas a gente está assim, super animado porque realmente, né? Às vezes num lugar a gente conhece a galera muito bacana e não tem o tempo de conversar e de trocar o tanto de ideia, né? Mas também tem um lado bom que vira uma oportunidade para a gente fazer isso com outras pessoas para poder agregar também, né? Com as visões e etc. E a gente não conversa pessoalmente, mas faz live. Faz live. Pois é, gente. Eu acho que a gente tem que começar a aproveitar as boas conversas para serem reproduzidas, para muitas pessoas poderem assistir. Vamos começar assim, para as pessoas que... Eu sei que com certeza devem ter pessoas de vocês que estão nos assistindo, né? Que seguem vocês, e o oposto. Pessoas que me seguem, que estão conhecendo vocês aqui pela primeira vez. Vamos começar com uma apresentação, assim. O que é o Manual da Vida Incrível? Quem são vocês? Assim, de forma... sucinta, resumida, e aí a gente manda ver nos conteúdos. Legal, quer falar? Quero. Então, fala. Manual da Vida Incrível é basicamente um manual onde a gente ensina as pessoas a não serem feitas ali de trouxa no relacionamento, igual a gente fala, né? Então a gente usa muito a linguagem mais divertida, às vezes até mais espontânea, igual o Léo colocou, mas por trás tem algo que é muito profundo, né? A gente fala muito, principalmente dentro dos nossos cursos, dentro dos nossos atendimentos, sobre a questão da primeira infância. Então, hoje o nosso foco é muito para a galera que quer resolver essa área aí do relacionamento e que tá com o dedo podre, vamos dizer assim. E a gente explica por que essa pessoa tem dedo podre e como que ela faz para reverter essa situação, justamente se conhecendo, né? E entendendo o que aconteceu lá na infância dela para que ela pare de ficar se lascando aí na vida amorosa, né, gente? Que ninguém merece. Reproduzindo modelos, né? A gente reproduz modelos que a gente aprendeu na nossa infância, na nossa primeira infância principalmente, traumas que a gente passou, situações que a gente viveu. A gente vai levando isso ao longo da vida, vai levando para os relacionamentos, vai dando um monte de treta e não sabe por quê. E o Manual da Vida Incrível tem essa ideia de fazer, inclusive, isso numa linguagem acessível, uma linguagem descomplicada, fácil. Tanto eu quanto a Agatha, a gente tem diversos cursos na área de desenvolvimento pessoal, vários cursos mesmo, só que na nossa conversa com o nosso público, a gente tira lá o Techniquez
e o papo é um papo reto. O objetivo é simplificar, né, o assunto. Simplificar. Eu sigo vocês, vejo os vídeos de vocês e recomendo muito que as pessoas vão lá, porque eles são divertidos, informativos, né? E tem uma linguagem especial que vem de vocês e que é espontânea. Isso é muito legal, né? Construindo aí o caminho de autoria de vocês. E é muito legal, eu aprecio. Então, quem está aqui que não conhece o Manual da Vida Incrível, vai lá agora, depois da live. Agora não, né? Porque vocês estão aí. Depois. Isso. Depois da live para a gente continuar juntos aqui. E hoje a gente vai falar sobre... através da gente aqui, e avisar já para a galera que está vindo através da gente aqui para seguir logo o Léo, né, o Instituto Alegria. Porque assim... Canal fantástico. Parece que não, mas, gente, muita coisa que o Léo fala vai reverberar ali em alguma treta que você está tendo na tua vida adulta. Então, não perca a oportunidade, tá? A gente aqui não se especializa como vocês, né? Vocês têm um foco bem específico, que é muito legal, né? Relacionamentos afetivos. E esse olhar, como vocês explicaram, a gente aqui tem falado sobre dores emocionais e tentando fazer uma relação com essas dores e os traumas que a gente vive. Por isso que tem tudo a ver a gente hoje falar sobre primeira infância e como essa primeira infância afeta os nossos relacionamentos. Sabe uma coisa que eu falo? Gente, obrigado, Thiago. Deixa eu só dar um recadinho para quem está aqui, vindo do Manual da Vida Incrível, que está conhecendo agora. Lá na nossa bio tem um link, que se você clicar, você baixa o nosso e-book de forma gratuita. O nome do e-book é Desvendando os Segredos do Trauma. E lá você aprende sobre trauma, muitas das coisas que com certeza a gente vai trazer aqui estão lá. É um e-book de 30, que você lê em 30 minutos e pega ali uma ideia geral e bem interessante do que é o trauma. Então, vão lá de forma gratuita e baixam. Então é isso. Vamos voltando. Então vamos lá. Como é que a primeira infância afeta os nossos relacionamentos mesmo? Já vou mandando essa pergunta aí. Vamos pensar assim. Vamos toda treta. Eu vou falando, a Agatha vai complementando, a Agatha vai falando, vai complementando. Sim, eu ia dizer só uma coisa, Agatha e Kleber, porque eu acho que isso vai dar um bom início. Aí me atrapalhei, comecei a falar do e-book, mas eu tenho falado muito para as pessoas aqui que a gente comete um erro grave. Quando a gente tem um problema nos nossos relacionamentos, sejam eles afetivos ou de trabalho, relacionamento consigo mesmo, com o dinheiro, a gente fica procurando a resposta nos nossos relacionamentos atuais. Então você olha para o marido e diz assim, eu odeio esse cara porque ele tem chulé, ele não me ajuda nas tarefas, a gente briga o tempo todo porque ela é chata, porque isso, por aquilo. Isso fica uma discussão na superfície, né? E aí eu digo sempre assim, a resposta, a solução para essas questões não estão, na maioria das vezes, nos relacionamentos atuais. Nos relacionamentos atuais estão coisas que podem atenuar o que você está vivendo. Atenua, né? Mas não resolvem na raiz, porque as questões para os relacionamentos atuais geralmente estão nos relacionamentos anteriores, né? Pode ser a ex-esposa que está afetando, desde a ex-esposa até o relacionamento que você teve com a sua mãe no útero dela. Exatamente, né? Então, isso. Toda a história vai nos afetando. Então, isso é o que a gente tem conversado aqui, e é por isso que, quando eu vi esse tema, como a primeira infância afeta os nossos relacionamentos, eu acho massa, porque vai dar uma sinergia legal aqui, as coisas que a gente fala e as coisas que vocês vão trazer. Beleza. Então, vamos lá. Deixa a palavra. Vamos lá. Eu vou falar do fim e vou puxar para o começo para a gente fazer a construção. O que acontece de verdade é que a gente, nos relacionamentos de forma geral, e nos relacionamentos amorosos principalmente, a gente vai buscar no outro algo que nos complete. E esse é o primeiro erro. Por quê? Porque você pega as suas carências, as suas faltas, os seus medos, e você joga para o outro a expectativa de que ele vá suprir ou vai te dar aquilo ali. Eu tenho medo de ficar sozinho, então se eu ficar com ele, ele me dá atenção e carinho, então vai dar tudo bem. Eu tenho medo de me sentir, de revelar meus sentimentos, e ele não me pergunta muito, então tá tudo certo e vão ficar assim. Enquanto que o certo, né, o desejado, não é falar certo, a gente não é muito de radicalismos, mas o mais desejado, que a gente chama de o saudável, é a gente resolver cada um as suas tretas. Eu resolvo as minhas, a Agatha resolve as dela,
e a gente vai para o relacionamento inteiro. A gente costuma dizer que em relacionamento, o relacionamento ele é feito 100%, onde 50% é responsabilidade de um e 50% é responsabilidade do outro. Quer dizer, então, que eu vou para o relacionamento só com 50%? Não. Quer dizer que se você resolver suas tretas, fizer seu caminho e tudo mais, você fica 100% são, ela fica 100% são, saudável, vamos dizer assim, não é melhor, né? E os dois, cada um contribui com 50%. Então, o relacionamento, para ele caminhar, o sucesso ou insucesso, ele diz muito respeito da capacidade que as pessoas têm de enxergar que é uma parceria. E as pessoas têm uma questão muito assim, Léo, que é assim, eu quero ir pro relacionamento e eu desejo que um cuide do outro, né? Tem muita gente que fala assim, meu relacionamento ideal para mim é que um cuide do outro, né? Um que fique ali pelo outro. Quando, na verdade, igual você falou, isso tem uma relação, às vezes não é nem com o teu ex-parceiro ou com a tua ex-parceira. É com a relação lá na tua primeira infância, onde você sentiu, por algum motivo, nunca é só, não é a intenção da mãe, né? Como a criança percebe aquilo. Então, por algum motivo, a criança achou que faltou aquele cuidado, que faltou aquele carinho, que faltou aquele afeto, e ela começa a buscar isso no parceiro afetivo, né? Então, isso traz uma questão que o Kleber colocou muito bem, né? Enquanto eu espero que o outro cuide de mim, eu não estou adulto o suficiente para me relacionar de forma madura. Então, isso é muito importante de a gente trazer, porque não é óbvio, né? Demora pra gente entender. Como assim um relacionamento, eu não vou cuidar dele, enfim. A gente fala isso até com mais profundidade, assim, com... Léo, isso aí é tão doido que a gente fez algumas enquetes no nosso canal e a gente perguntou assim, o que você busca num relacionamento? Sabe qual a maioria das pessoas respondeu pra gente que busca no relacionamento? Busca segurança, carinho, afeto, atenção. Aí a gente falou, peraí, mas segurança, carinho, afeto, atenção, quem dá isso pra gente? Mãe. Mãe. Mãe é que dá isso pra gente. E aí vem a primeira treta no relacionamento. Assim, a maioria esmagadora das pessoas busca a mãe no relacionamento. Independente de ser Independente do sexo e tudo mais. Ela busca a mãe. Ela busca os traumas que ela passou na primeira infância, que ela experienciou, compensar isso no par. Kleber, Agatha, vocês estão dizendo então que eu não preciso, que não é para ter carinho, segurança, afeto. Nós não estamos falando isso. O relacionamento, como a gente bem colocou, as pessoas elas buscam uma parceria, um algo mais. Só que se a pessoa delega para o outro a responsabilidade de lhe dar carinho, afeto, segurança e amor, então você está dando poder para o outro de dizer como vai funcionar a sua vida emocional. E o Léo fala muito da questão de achar o nosso lugar seguro, né, Léo? Então, se eu não aprendo a achar o meu lugar seguro e o Kleber não aprende o dele, eu vou esperar que o Kleber descubra qual é o meu lugar seguro, que muitas vezes nem eu sei, mas eu quero que ele adivinhe. Isso é adulto ou criança querendo que a mãe adivinhe as necessidades. Então, assim, é muito importante. O desejo é conseguir essa sensação de segurança ao lado do parceiro, muitas vezes a primeira vez na vida. Eu acho que essa sensação, essa paixão, que às vezes parece que vai acabar com tudo, né? Aquelas paixões que você vê até nos filmes, nas televisões, os grandes casos de amor que são muito destrutivos, abusivos, tóxicos, é porque um ainda está esperando do outro. Eu tenho uma visão de que, finalmente, ou pela primeira vez na minha vida, alguém vai me ver como eu sou, vai me amar de forma real, vai me dar tudo que eu espero. Eu acho que isso acontece quando a gente fala de tudo na vida, né? O professor ideal, o aluno ideal, o presidente ideal, o marido ideal, a esposa ideal. Vocês sabem, eu evito usar essa palavra ideal ao máximo que eu posso. É uma palavra que eu fico assim, porque essa idealização deixa a gente preso na criança mesmo, né? A gente não consegue crescer quando a gente fica idealizando o mundo do jeito, imagine, que a gente gostaria que fosse, que iria nos salvar. É bem interessante. E assim, isso é um paradoxo. Fale um pouco sobre isso, porque isso é super contraditório, porque você busca no relacionamento ser cuidado, o relacionamento tem esse elemento de um cuidar do outro, porém, não pode ter isso como coisa essencial. Isso é super contraditório, né?
Tem um detalhe que você levantou aí antes, eu até vou pedir para a Agatha responder isso daí, enquanto isso eu vou falar aqui. Um ponto que você colocou muito bem. Se você pega no ideal, a gente tem que pensar o seguinte: o ideal, ele vive no mundo da fantasia. E quem é que gosta de viver no mundo da fantasia, imaginando que é as coisas e tudo mais? É a criança. A criança vive. Então, quando nós estamos no mundo da fantasia, do ideal, nós estamos evocando aquela criança que existe dentro de nós. Mas qual é o problema? Nós estamos deixando ela assumir o controle da vida. É como se você pegasse um carro, desse a chave para aquela criança e fala: dirija e me leve até lá. A criança não sabe dirigir. Então, a nossa parte criança, que é nosso mundo emocional, não sabe fazer esse tipo de controle. Então, o que a gente sempre coloca? Que você tem que sair do mundo da fantasia e lidar com a realidade. O adulto lida com a realidade. E aí, não quer dizer que vai ser aquele choque, aquele corte. Quer dizer que ele vai pegar aquela idealização e vai concretizar isso em ações que são factíveis, mensuráveis, que você começa a ter noção se aquele relacionamento está caminhando ou não está caminhando para uma jornada mais saudável. Em relação à questão do paradoxo, né? Do paradoxo, Léo, de fato e eu bati muito a cabeça para tentar entender, mas tipo assim, como assim? A primeira reação que eu tive quando eu tive esse conhecimento era tipo, isso não faz o menor sentido, nada a ver e tal, não sei o quê. E eu quebrei cabeça durante 1 ano e meio, assim, só tentando entender isso. E aí eu cheguei na seguinte conclusão, né? E aí eu pentelhava o Kleber, né, pra gente ficar fazendo os embates. A criança, ela vai buscar um tipo de segurança, um tipo de cuidado, um tipo de carinho, um tipo de atenção. E o adulto vai buscar um outro tipo de segurança, um outro tipo de cuidado, um outro tipo de carinho, um outro tipo de atenção. Como que eu sei disso? Se eu estou delegando para o outro me preencher, eu estou precisando de uma segurança, de um carinho, do cuidado de criança. Se eu preciso que o outro adivinhe o que eu quero, eu tô sendo criança na segurança, no carinho e na atenção. Como eu estou sendo adulta? Quando isso não atrapalha, por exemplo, a sexualidade do casal. Porque tem casal, gente, que fica tão assim... Tão grudado. Acabou a sexualidade. E a sexualidade é energia de vida. Então, eu quero me sentir segura, do tipo, olha, eu quero poder fazer qualquer coisa, eu quero que o fulano fique comigo, mesmo que eu meta um chifre nele, que eu bata nele, que eu faça escândalo, que ele não saia de mim por nada desse mundo, que ele não saia de perto, que ele não me abandone. Você vê, nem a mãe tem um amor incondicional pela cria. Mas a criança interna, né, tem esse desejo de que o par fique com ela, custe o que custar. Essa é uma segurança infantil. Agora, qual é a segurança? Eu vou falar aqui das mulheres, que eu acho que acredito que a maior parte do público seja feminino. Se eu sou mulher e tô com o Kleber, a segurança que eu quero dele é de que ele vai cumprir com o combinado do casal. E o Kleber é a mesma coisa. E não cumpriu? Ok, vamos sentar e bora entender. Conversar. O que eu estou disposta a aceitar nesse relacionamento e o que eu não estou. E eu preciso me conhecer muito bem para que isso não seja uma tralha no nosso relacionamento. Né? Eu preciso me conhecer muito bem, por isso que a gente fala muito da primeira infância, né? Eu preciso saber muito bem o que eu estou buscando para entender o que eu aceito e o que eu não aceito. Porque a maioria das pessoas passam relacionamentos horríveis e elas vão repetindo, né? Tem gente que eu sou sempre traída. Isso é um padrão da primeira infância. Eu sou sempre abandonada. Isso é um padrão da primeira infância. A mente da pessoa se pré-configura para só olhar para pessoas que vão fazer isso com ela. Meio que como uma dupla confirmação, né? Igual no celular. Se eu não sei o que está acontecendo e eu não entendo que padrão é esse que eu vivo, eu vou sempre escolher o mesmo tipo de treta para me rascar. E aí nunca vai dar certo. Tem um ponto também, Léo. Tem um ponto que eu queria reforçar aqui. As pessoas podem estar perguntando assim, mas como é que funciona isso daí? Dá para explicar para a gente um pouco mais? A gente trabalha, dentre outras várias ferramentas e abordagens que a gente tem no canal, a gente trabalha muito com aquelas questões das dores emocionais da primeira infância, que foi inclusive a palestra que a gente começou a trocar ideia lá sobre isso. Então, eu vou falar rapidamente aqui, sem aprofundar muito, mas o que é importante a gente entender? Que a criança, quando vem para o mundo, ela não tem uma noção que ela é um indivíduo.
né? Desde o mundo uterino, ela vai evoluindo, e no primeiro momento ela não tem uma consciência que é um indivíduo. Ela começa a ter uma noção de que ela é um ser apartado da mãe. Quando você começa a chamá-la pelo nome, ela começa a entender que ela tem um nome que é diferente do nome da mãe. Ela começa a fazer coisas e caminhar e ser diferente. O que acontece, então? O que isso quer dizer? Que nós passamos por um processo de amadurecimento neurológico, que começa lá dentro do útero da mãe, e que essas conexões neurais elas vão se fechando ao longo do crescimento da primeira infância, que a gente chama da fase de molde, e até lá mais ou menos, a gente não é máquina, então não é fechado, mas até mais ou menos 5 a 7 anos, você fecha as principais conexões neurais. A gente tem um desenvolvimento cerebral que ele é crânio-caudal. Então, o sistema nervoso nosso vai se desenvolvendo, vai se mielinizando a partir da cabeça até chegar lá no cóccix, que é quando vem mais ou menos coincide com a fase genital. Que é aí que a criança plenamente começa a entender que existem diferenças na vida e que existe algo que chamam de masculino, existe algo que chamam de feminino, e ele entende que papai e mamãe são diferentes. E ele a criança começa a ter uma noção. Nesse processo de desenvolvimento do sistema neurológico, ela passa pela fase oral, pela fase anal, pela fase genital, e ela chega na fase genital. À medida que o sistema vai se amadurecendo, ela vai passando por fases e vai sentindo aquilo ali, sempre da perspectiva da criança. Começa no útero. Essa configuração, esse ambiente, e o primeiro ambiente é o útero materno, cria uma predisposição para ela reagir aos estímulos. Então, ela passa, o que a gente fala de uma forma mais assim ampla, por grandes 5 dores emocionais, até os 5, 7 anos de idade. Essas 5 dores vão afetar a forma como cada um de nós percebe o mundo, que é primeiro a dor da rejeição, depois a dor do abandono, depois a dor da manipulação, depois a dor da humilhação ou exposição, e por último a dor da traição, troca ou exclusão. Todos nós passamos por essas fases, só que cada um de nós responde de uma maneira diferente a esses estímulos e configura o que a gente chama de um óculos mental. Para fazer um exemplo bem didático, nós temos 7 notas musicais. Com as 7 notas musicais, nós fazemos desde da música clássica até o heavy metal, toda uma gama de variedades. Com essas 5 dores emocionais combinadas, nós temos 9 bilhões de indivíduos na face da Terra. Então, quer dizer, essa primeira infância molda a mente do ser humano. E se você, nessa primeira infância, experienciou de maneira mais marcante, por exemplo, a dor da rejeição, você vai adotar uma postura defensiva para o mundo, vai ser uma pessoa, às vezes, mais racional, vai ter um desenho corporal correspondente a isso. E idem assim, quando você vai passando pelas fases, o oral vai desenvolver traumas e reações aos traumas. E com isso ele vai respondendo ao ambiente. Isso daí, você fechou aí o seu óculos da vida, você leva isso para profissão, para relacionamento, você leva para os amigos, a forma como você vai... Por que tem amigo que é mais carente, que liga, que fica tocando, grudando? Por que tem amigo que é mais distante? Por que tem amigo que é mais racional? Por que tem amigo mais emocional? Por que tem par que dá choque? Porque tem um que é mais frio e o outro é mais carinhoso, ou os dois são mega emocionais, ou os dois são mega racionais. Não é à toa, gente. Isso não é aleatório. Isso se deve ao desenvolvimento neurológico que a criança passou. E ela, por conta dos estímulos que ela recebeu, ela se põe numa postura mais mental ou mais emocional. E aí é um dos primeiros problemas que nós vamos ter em relacionamento. Se as pessoas não conhecem como funciona a sua mente, como é que é esse óculos que colocou na sua frente, ela vai para um relacionamento, de repente, esperando que a pessoa vai dar carinho, afeto, amor, só que ela esqueceu de reparar que aquela pessoa que ela está olhando, ela é uma pessoa mais mental, ela é uma pessoa mais fria, ela não gosta de tanto toque. Ela vai cheia de me dê, e o cara dá aquela postura. A forma de responder ao relacionamento, né? Seja com toque, seja eu quero o contato, eu quero a presença, eu quero mais distância, também depende muito disso que o Kleber falou, né? Então, só para... A primeira infância ela é tão importante, não só para os relacionamentos afetivos, né? Porque isso resvala também. Mas a forma como você vai relacionar com seus coleguinhas, sabe? Quem tem filho, é muito importante. A criança chegou da escola... Meu filho, o que acontece? Presta atenção, gente. A minha dor é a dor da traição e da exclusão. E eu chegava da escola quase todos os dias falando o que para minha mãe? Ai, minhas amigas me excluíram.
Por quê? É a fala da criança, foi como eu percebi. Então, fiquem atentos e atentas às falas das crias de vocês, porque ali já tem muito da resposta, né? De como a criança já está percebendo isso. Porque isso vai resvalar também nos relacionamentos afetivos. E aí, Léo, só para dar um toque aqui, inclusive isso aparece no formato corpo, tá? Então a gente olhando para a gente que é treinado para isso aí, a gente olha para a pessoa pelo formato do corpo, a gente já sabe como é o funcionamento da pessoa. Então a gente sabe se ela é uma pessoa mais emocional, se ela é mais racional, se ela é misturada e tudo mais. Então é um tipo de abordagem, só para vocês entenderem. Sim, sim, interessante, né? Porque quando a gente vai estudando neurociência, neuroplasticidade, compreendendo todos esses mecanismos do desenvolvimento humano, essa informação eu acho que as pessoas ainda não entendem exatamente a potência que isso tem. E o nosso cérebro, ele muda a partir das experiências. Então, se você analisar o cérebro de uma pessoa que teve um vínculo seguro e uma pessoa que teve um vínculo desorganizado, o córtex pré-frontal tem tamanho diferente, tem conexões que um tem e o outro não tem. Então, o nosso corpo também vai mudando com tudo isso, né? Realmente, nós criamos a nossa realidade, né? A lente que a gente usa para enxergar a realidade vai determinar o tipo de relacionamento que a gente tem com as pessoas. É exatamente isso. Ou seja, e aí eu fico pensando em coisas do tipo, eu sou professor, como vocês sabem, né? Eu falo muito sobre educação. Aí o professor chega na sala de aula dizendo assim, alguém chegou para ele e disse, ó, Léo é super agitado, Léo não para quieto na cadeira. E aí o professor chega e vai me olhar e vai esperar que eu seja daquele jeito, porque a lente que ele vai usar para me ver é a lente dessa expectativa. Isso é muito sério, porque o dia que eu estiver quietinho, por algum motivo, estou com uma dor de dente, fiquei meio calado, ele vai olhar para mim, ele não vai me enxergar, ele vai querer que eu seja a pessoa que ele espera que eu seja. Então, imagine a loucura disso no relacionamento, porque você não entra no relacionamento com a lente, sem lente, para ver o outro como ele é. Não, você já entra com uma expectativa. Então, você já espera que a pessoa seja daquela forma e vai satisfazer o seu desejo de idealização, o que quer que seja, né? E isso é super perigoso, porque isso decepciona demais, demais, demais. Muito! Você sabe que quando o movimento do apaixonar-se, né? O Kleber fala muito, é um movimento narcísico. Porque eu tô vendo no outro aquilo que eu não vejo em mim. Seja bom, seja ruim. Quando isso acaba, e a fase da paixão dura aí no máximo 2 anos, no máximo. Cientificamente provado, né? Cara, a pessoa fala, não foi com essa pessoa que eu casei. Claro que não foi. Foi com a pessoa que você tava achando que você casou, mas não era aquela pessoa. E isso é uma questão que vem muito pra gente, assim, poxa, agora eu quero separar, porque eu comprei isso e veio aquilo, sabe? Enquanto as pessoas não têm, né, aquela coisa, aquela paciência de, ok, escolhi mal ou eu só não prestei muita atenção e é algo que dá para ser consertado. E as pessoas vivem uma expectativa infantil de esperar que o outro haja e reaja como ele quer. Então, e aí vem a história do dedo podre, né? Total. Porque o dedo podre nada mais é do que a lente que você está usando. Porque tem um cara lá, massa, que você não consegue enxergar que ele existe. Você vai enxergar o que bate com a sua expectativa. Por exemplo, se você cresceu ouvindo falar com seus pais ou que homem não presta, você não vai conseguir se abrir para a possibilidade de um homem que presta. Você só vai enxergar os homens que não prestam. Exato. Porque a sua lente está condicionada a ver isso. É igual o aluno, que ele um dia está quietinho lá e a professora não enxerga ele, porque o professor espera que ele seja. Se ele estiver muito quietinho, o professor vai olhar e dizer assim, tem alguma coisa errada com você hoje. Está aprontando alguma coisa, porque você não é assim. Ou seja, você não tem chance, né? Bert Hellinger falava, a pessoa não tem chance. Diante de um rótulo, diante de uma lente traumatizada, focada no problema, no viés da negatividade, você só espera isso, a outra pessoa não tem chance. Né? E quando a gente fala disso, Léo, parece até papo de doidinho para quem não entende, quem não vai se aprofundar no conhecimento, né? Parece papo de doidinho, mas, gente,
é real, tá? Se eu começo a entender que sim, existem pessoas bacanas para me relacionar, eu começo a me abrir para essa possibilidade. A gente tem relato de uma galera que a gente atende, geralmente a gente atende mulheres, delas falando assim, Agatha, Kleber, começaram a aparecer uns caras que eu nunca imaginei na minha vida de que uma pessoa dessa fosse olhar para mim. Só porque eu mudei o óculos, mudei a lente. A gente coloca, Léo... Começou a enxergar algo que estava lá. A gente coloca de verdade... que e às vezes está lá, gente. A clareza, a gente defende isso muito no nosso canal. A clareza, ela ajuda muito. A gente fala, se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve. Isso aí é Alice no País das Maravilhas, o gato já falava isso para ela. Então, o que acontece? A pessoa tem que saber, tem que ter conhecimento, porque se você não muda a atitude, você vai ter sempre os mesmos resultados. A Einstein já falava isso. Então, o que isso quer dizer na prática? Quer dizer o seguinte, quando eu começo a olhar para mim e entender que eu sou um produto do meio, que começou lá na primeira infância, na dinâmica dos meus pais, a forma como eu percebi o masculino e o feminino, a forma como eu percebi o relacionamento, isso afetou minha mente, me gerou uma expectativa, seja positiva ou negativa, sobre o que vai acontecer, aquilo ali gera um viés em você. Quando você começa a entender que essas dores que você passou na infância, mais o que você experienciou de referência de relacionamento, criaram esse óculos mental, essa condição. Se você não entende isso daí, é o primeiro passo para você começar a acertar nos relacionamentos. Você tem que entender como você percebe os relacionamentos à luz das suas dores emocionais da primeira infância, à luz das influências que a sua família teve em você. E família, eu posso estar falando de pai, mãe, como elas influenciam a sua mente. Então, você primeiro, você entende como você percebe o mundo. Segundo ponto, você entende como o seu par percebe o mundo. Você entende que ele teve uma história de vida, passou por outros traumas, por outras experiências de vida, teve uma outra família com outros referenciais e ele tem um óculos de vida diferente. Você primeiro se entende, se enxerga, né? Está até na Bíblia, não é isso? Não adianta tentar tirar a trava do olho do parceiro, primeiro você tem que cuidar da sua. Então, você primeiro se enxerga no mundo, depois você enxerga seu par, e o vice-versa funciona, porque tem que ser um jogo dos dois lados. E aí vocês dois, entendendo como se percebem juntos, fazem assim, para onde vamos caminhar? Que esse é outro ponto que a gente fala. Não adianta nada querer ficar junto e achar que o amor resolve tudo. Isso é mito do amor romântico, isso daí é a coisa da Idade Média, que hoje que a Disney ganha dinheiro em cima disso daí. Ela ganha muito dinheiro fazendo isso daí, dizendo que é o mito do amor romântico. E a gente tem que entender que adulto lida com a realidade. E a realidade é o seguinte, vai ter dia que vai ser legal, vai ter dia que não vai ser legal. Vai ter dia que a coisa vai caminhar e não caminhar. Agora, se você ficar na expectativa infantil, revivendo seus traumas, você vai sempre esperar que o outro enche o seu potinho de afeto e de amor. Tem gente que fala assim, ai, tô com problema no relacionamento. O que aconteceu? Falando, ai, nem transei hoje. Tipo assim, e nos outros dias? Ah, nos outros dias tem todo dia. Aí só porque não teve hoje tá ruim? Tipo assim, que consciência é essa que você tem de que você realmente precisa de algo? Não tô dizendo que isso não é importante, até porque é importante. Mas assim, uma coisinha, um dia, uma vez não tá de acordo com o sonho da princesa Disney, a pessoa já acha que aquilo ali acabou. Entendeu? Ou que o cara faz alguma coisa, tipo, eu vou no encontro, né? A gente fala muito para pessoas que estão solteiras e que querem ter um relacionamento. Eu vou no encontro e percebo que o fulano tá só aqui, ó, no celular, tá cagando pra mim. E aí eu falo, quero ficar aqui ou não quero ficar aqui? É diferente eu saber o que eu quero, o que eu aceito, o que eu não aceito e ter a clareza disso, em vez de ficar no encontro 3 horas com um cara que não deu a mínima e depois sair se fazendo de vítima. Ai, porque eu só vou em encontro que o cara não liga pra mim. Cara, você tem a opção de levantar a bunda da cadeira e sair. Tem Entende? gente que adora um embuste. Como? Isso. Tem gente que adora um embuste. Tem mulheres que vão com o dedinho certo para escolher os embustes. E tem vários tipos, né? A gente fala num dos cursos nossos sobre os vários tipos. Como é que é? O dedo podre, ele confirma. O dedo podre, ele confirma uma ideia que você tem a respeito de você mesmo. Por exemplo, se você chorou muito no berço e sua mãe não veio lhe acudir em tempo hábil e teve muita ruptura, e isso foi marcante para o seu desenvolvimento, a criança
exatamente porque ela é narcisística, ou seja, ela acha que ela tem o poder de movimentar tudo aquilo, ela olha o mundo e tudo está ao redor dela, né? Exato. Eu sou uma criança má. Meus pais brigam porque eu sou uma criança má. Uhum. Eu fiz alguma coisa errada, a culpa é minha. A minha mãe não vem, porque claro que uma criança no berço ela não tem essa narrativa que eu estou dizendo aqui, mas a sensação é essa, o corpo vai percebendo que você não é digno de amor, você não é digno de segurança, que você não é digno de ser visto, de respeitado, que você não é digno de ocupar o seu lugar no mundo. Então, quando você busca um relacionamento de alguém que te despreze, que fica no celular enquanto você está lá, toda cheirosa pro cara no jantar, e ele está lá olhando pro celular e não te vê, e você permanece nessa relação, ou você depois reclama porque você só encontra pessoas assim, na realidade, essa é a sua zona de conforto. É aqui onde você garante que suas crenças são confirmadas. É isso que acontece quando a gente não faz o nosso autoconhecimento. Quando a gente não assiste lives como essa, quando a gente não lê, quando a gente não faz terapia, quando a gente não compartilha, quando a gente não conversa com os nossos parceiros, né? Ficamos presos ainda no mundo da infância, né? Quem não faz autoconhecimento continua criança. Exato. Se a vida não vier e te der uma porrada, e te obrigue a crescer em frangalhos, você vai crescer em frangalhos sem um processo ativo de reflexão. Eu tenho uma professora que fala assim, ó, eu amo essa frase, ela diz assim: maturidade não se alcança com anos de vida, maturidade se alcança com capacidade de refletir sobre o que lhe aconteceu. Então você vai chegar aos 60 anos de idade, casada, reclamando do marido que você não merecia ter. No entanto, você nunca pensou sobre o que você está fazendo ali, né? Exatamente porque nunca teve a oportunidade de fazer essa reflexão. Então não amadureceu, continuou uma criança. Exatamente. E isso é tão doido, Léo, que isso a gente reflete nas nossas questões até com os bens materiais, né? Então, assim, eu sou a vítima do mundo. Porque, na verdade, é exatamente isso que você falou. Eu faço uma transferência daquilo que me aconteceu na primeira infância e jogo ou para o parceiro ou para o que me acontece. Por exemplo, nossa, sempre dá tudo errado. O dinheiro, quanto mais eu corro atrás do dinheiro, mais ele corre de mim. De repente, essa criança buscou muito aquela mãe e aquela mãe já não era de tanto afeto, do jeito que aquela criança buscava, né? Às vezes ela vai buscar esse cara, mas é um cara completamente tretado no sentido de que ele sempre trai todas as namoradas. E por coincidência, eu sou sempre traída nas minhas relações. Isso, na verdade, é um jeito de olhar para a forma... É muito doido, porque parece que a gente pensa ao contrário, né? Mas é olhar para a forma como os padrões de relacionamento que você tem, pode olhar, alguma coisa vai se encaixar no padrão de relacionamento que você teve ou com a função paterna ou com a função materna. É batata. E não necessariamente pai e mãe é função, né? Não é o crachá, né? Não é a pessoa que você aprendeu a chamar de pai e mãe, mas quem exerceu a função. Então isso também é muito importante de ser observado. Deixa eu aproveitar um gancho que a Agatha colocou aqui, que você colocou também, vou juntar no mais um raciocínio. Você falou muito bem, a pessoa passou na primeira infância, não teve a atenção, o carinho, então ela não se achou digna, merecedora de ter atenção. Aí essa pessoa cresce, se torna uma mulher. Ela descobre o seguinte: na dinâmica de vida dela, ela só tem a atenção da mãe. Vou falar da mãe, pode ser dos pais, mas vou falar da mãe. Da mãe quando ela está reclamando da vida. Quando ela está reclamando da vida, ela consegue ter aquele tipo de atenção que ela não tinha. Então ela acha assim, bom, se eu tenho problemas, a minha mãe para e olha para mim. Ela tenta compensar isso aí. Então, nessas horas, quer coisa melhor para você reclamar da vida do que ter um relacionamento tratado? Ou você ter o dedo podre e ficar só encontrando embuste? Aí você vai chegar para tua mãe e falar, ai mãe, os homens não prestam. A mãe, é isso aí, filho, os homens não prestam. E aí você rende 5 horas de papo. Não tem unida a família. A reclamação é o choro do neném. A reclamação, aí é aquele ponto que você colocou muito bem. Essa reclamação, homem não presta, não sei o quê, a pessoa está na postura de vítima, porque ela ganha com isso. E esse é o detalhe que as pessoas, quando fazem as mentorias com a gente, por exemplo, elas levam às vezes choques.
quando elas descobrem que as misérias que elas se colocam, as necessidades, os problemas, ela está tendo algum benefício, a gente chama de benefício oculto, ela tem algum benefício dentro disso daí. Por exemplo, nesse caso aí, que foi o caso de uma cliente que a gente entendeu, ela entendeu que ela tinha que ter problema na vida, porque era a única forma que ela conseguia se aproximar da mãe. Quando ela tentava ir de boa para a mãe não tinha tempo, estava ocupada, não sei o quê. Então a gente tem que mostrar, você está entendendo que você fuder a tua vida, com perdão do meu francês, você ganha com isso? Ela, meu Deus do céu, não tinha me tocado. Aí vem o primeiro ponto, que é a consciência. Então você entende como é que é o óculos. O segundo ponto é, agora vamos refazer esse óculos, vamos dar uma polida, vamos tirar essa visão distorcida para você não tentar delegar para o outro suprir o seu potinho de amor, porque ela tentava falar, minha mãe não me deu aquilo na infância, eu vou tentar compensar isso agora. Aí é uma atitude de criança. O adulto, ele tem que criar as condições que ele se sinta repleto daquilo que faltou lá atrás, porque todos nós tivemos... Gente, vou contar um spoiler para vocês aqui, tá? Todos nós tivemos pais e mães tratados. Todos, em algum nível. Todos. Então, a questão não Lembra esse livro aqui agora? Já viram esse livro? Filhos adultos de pais emocionalmente imaturos. A nossa live do dia 17 vai ser sobre esse livro. Maravilha. E tem muita coisa aqui. Super recomendo. Quando você está fazendo isso aí, vocês estão falando dessa pessoa que é o reclamar, que é o choro. Entendo completamente. E tem um outro lado da moeda também. Essas pessoas também permanecem nesses relacionamentos porque ter um relacionamento feliz numa família onde todo mundo é infeliz, aí eu estou trazendo o olhar mais sistêmico do pertencimento ao seu grupo, que é extremamente mamífero e que está também embutido nos nossos neurônios e no nosso cérebro relacional, é um perigo. Como é que você olha para a sua mãe e diz para ela, mãe, eu sou feliz com o meu homem? Qual o nível de culpa que você... Como é que você olha no olho da sua avó e de todas as mulheres que vieram antes de você, talvez todas tenham tido problemas com os homens, você olha para aquela fila de ancestrais e diz assim, olha, eu sinto muito que vocês não tenham sido felizes ao lado dos seus homens, sinto muito mesmo. Agradeço porque foi através desses relacionamentos infelizes que eu cheguei até aqui, mas sabe o quê? Eu não vou repetir a história de vocês. Maravilha. E vou pagar o preço. Eu vou conhecer alguém diferente disso. Isso exige muita coragem. Dona Canô, a falecida mãe de Caetano e Betânia, meus conterrâneos aqui da Bahia, ela dizia uma frase que Bert Hellinger não chegou a dizer, mas ele poderia ter dito. Para ser feliz é preciso ter coragem. Muita coragem de sair da vitimização, coragem de fazer diferente das outras pessoas, porque, olha, se você mora se a gente é de uma família em que ninguém teve sucesso financeiro ou sucesso nos relacionamentos, você vai ter que aguentar o peso de ser o diferente dessa família. E nem todo mundo consegue arcar com esse peso. Então você prefere ficar lá reclamando, não procurando terapia, não procurando ajuda, culpando um, culpando o outro, do que assumir a sua culpa mesmo de ser diferente e de ter a sua vida e de ter a sua própria autonomia. E a responsabilidade que isso carrega, né? Aqui a gente tem uma máxima, Léo, que é o seguinte: não existe adulto sem culpa, não existe adulto inocente, tá? As pessoas, é porque eu não quero ficar me sentindo culpada, aí a pessoa tenta viver duas vidas, a dela, da mãe, não dá. Então, o adulto saudável, ele escolhe a culpa que ele quer carregar. Ou eu carrego a culpa de estar feliz e seguir pra minha vida honrando o pai e mãe, porque é assim que a gente honra a vida de pai e mãe, não é voltando e cuidando deles, é cuidando da nossa vida e olhando pra frente, né? Entendendo que eles são adultos e capazes pra lidar com as tretas dele e falando assim, cara, eu carrego a culpa de andar pra frente ou eu carrego a culpa de não viver a minha vida justamente pra ficar presa ali no passado. E isso é uma virada de chave que não é fácil. E eu falo, porque você falou exatamente a história, como que era o apelido da mulherada da minha família por parte de pai, fala que assim, toda mulher mata marido. Mas isso acabou, tá? Que toda mulher mata marido. Isso acabou. Tá em segurança. Tá em segurança, né, Cléber? Mas ela passou a mão aqui, ó. Hoje vem com carinho, hoje vem com carinho.
Mas, sabe assim? Então, imagina, Léo, como é... Teve mulheres da minha família que quando eu casei, que eu era incasável, tá, gente? Por isso que eu falo, mulherada que tá solteira, que tá... Tem jeito. Imagina, teve mulheres que pararam de falar comigo. Literalmente me excluíram. A questão é, eu posso pertencer a outro tipo de coisa. Eu posso me incluir em um ambiente muito mais saudável para mim. E que pena que essas pessoas não querem mais ali conviver comigo. E ao mesmo tempo, que bom, Sim. porque o ambiente influencia diretamente nisso, sabe? Então, às vezes a gente fica, ai, mas o meu cunhado tá todo lascado lá, entendeu? Não tem um mau relacionamento com dinheiro, aí de repente eu tenho, aí eu apareço com o carro do ano e eu sinto culpa. Ou todas as mulheres são muito tratadas com relacionamento e de repente eu apareço lá com um homem lindo e maravilhoso desse, gente. Imagina! Ai, agora tá toda... Tipo assim... Então, é preciso, de fato, ter essa coragem de olhar e falar, cara, eu prefiro esta vida aqui do que continuar naquela miséria de ficar com medo de homem, de relacionamento tretado, de ser infeliz. Por conta das referências que ela teve na primeira infância. Ela teve que entender isso, compreender e fazer uma nova visão. Só completando o que ela colocou, as duas grandes âncoras que nos prendem e nos impedem de caminhar são o medo e a culpa. O medo de desagradar os pais, o medo de assumir a sua própria vida, o medo de ser o responsável, arcar com as consequências das suas decisões e não ficar como criança querendo culpar Deus, o destino, o acaso, o patrão, assumir a sua vida ou a culpa de, ao levar a sua vida, de repente ter que começar a dizer não para pai, para mãe, para amigos que de repente vão chegar para alguma coisa, vão chegar para compartilhar misérias humanas, vão chegar para de repente pedir dinheiro e você recebeu um dinheiro agora que você ia fazer uma viagem com o teu pai. A viagem que vocês tinham programado. Aí chegou a minha amiga, eu tô fodida, eu tô lascada e tudo mais, o que eu faço? Minha amiga, eu entendo que você é adulto e capaz, você vai resolver isso, porque eu me fechei, eu tenho um compromisso e sigo. Nossa, Kleber, mas isso aí é muito cruel. Não, não é cruel, entendeu? A questão é o seguinte, não quer dizer que você vai virar as costas para as pessoas, não é isso. Quer dizer que você vai reconhecer que todas as pessoas são adultas e capazes de resolver a sua vida. É claro que, obviamente, você vai estender a mão, pode aconselhar se quiser, pode dar alguma coisa. Mas tratar as pessoas como criancinhas, simplesmente para não sentir a culpa de dizer não, não vai te fazer caminhar para a vida. E sair desse lugar de Não, querer ser maior que todo mundo. A culpa de perder o nosso lugar, né? A culpa de dar o limite, né? Porque tudo tem a ver com limite, na realidade. Você está dizendo, não, esse limite eu não vou ultrapassar. Até aqui a gente vai. Eu posso ser seu amigo até aqui, mas depois disso não me peça. E uma coisa muito importante também em relação de casal, que tem a ver com esse dar e esse receber, tem uma hora dentro da relação de casal que eu tenho de parar de pedir coisas que o outro não pode me dar. Isso é super importante. Porque eu me lembro de uma vez, vou contar um caso assim, que não tem nada a ver com relacionamento de casal, mas até hoje eu lembro dessa situação com muita raiva. Um fim de festa assim, em Salvador, eu estava dando carona a um amigo e ele disse assim, eu posso trazer um amigo comigo e você dá carona a ele? Na minha cabeça, estaria no percurso que eu faria, né? Vocês acreditam que eram 4 horas da manhã e essa pessoa que entrou no meu carro queria que eu levasse para tipo, a direção, eu ia para cá, ela queria que eu saísse daqui, fosse para lá para trazer ela para cá, 4 horas da manhã. E ela assim, ela entrou no carro e era isso, né? Alguns anos, já tem um tempinho, não tinha Uber, não tinha ônibus, não tinha uma série de coisas, aí vinha a minha culpa de, eu vou deixar essa pessoa aqui no meio da rua, 1 hora dessa, 4 horas da manhã, mas ao mesmo tempo me sentindo naquela armadilha terrível de que alguém está ali exigindo uma coisa de mim que eu não posso dar. E isso é extremamente... É horrível isso, você estar numa relação em que as pessoas também não têm esse limite. Você pede a primeira vez, sabe que não deu, beleza, você entende, e da próxima vez você pensa, será que realmente eu posso pedir isso? Será que essa pessoa pode dar? E se está me incomodando que essa pessoa não pode dar, eu tenho que sentar e conversar e talvez
dizer ali que é o meu limite, que eu também não suporto isso. Mas também ficar esperando do outro, né? Eu acho que isso... Eu chego, mudei meu tom de voz aqui com essa história da carona. Olha, gente, tem mais de 20 anos, mas meu corpo se lembra da indignação que eu senti. Porque, assim, se eu deixasse essa pessoa no meio da rua, eu ia levar porrada de tipo, como é que você faz isso com a pessoa, né? E eu entrei naquela armadilha, mas aprendi, viu? Aprendi, demorou E esse para medo aprender. do julgamento, Levei né? na cara, e hoje, se entrar no tudo é combinado antes. Não posso, não vou, Perfeito. hoje não. E acabou, entendeu? Léo, É a gente que cai na armadilha também, né? Se uma pessoa entra no nosso carro, pedir um carona e você não pergunta para onde ela quer ir, você tem 50% de culpa nessa história, de responsabilidade. Exato. Né? Não é só a pessoa. Você tocou num ponto fantástico. Você tocou num ponto fantástico. Nós temos responsabilidade quando a gente fica dizendo que o que acontece na nossa vida é culpa dos astros e tudo mais, a gente está delegando para outras pessoas uma coisa que é nossa. Que você colocou. A gente sempre tem que fazer a reflexão seguinte: qual é a minha parcela de responsabilidade ou de participação na situação que eu estou passando hoje? Porque é isso que acontece. Senão as pessoas vão entrar em jogos. Por exemplo, vou pegar esse seu exemplo aí e vou extrapolar, só para a gente imaginar como é que é. Imagina agora que é outra pessoa que tem dificuldades para dizer não, que por medo de contrariar, do julgamento, vai dizendo não. Essa pessoa, por exemplo, num relacionamento, pode correr risco de entrar em relacionamentos abusivos. Por quê? Porque ela vai se fechando para o não põe limites, não põe barreiras, e a outra pessoa vai em cima. E a gente trata esses homens zoados da vida, a gente chama de embuste no Manual da Vida Incrível. Então, esses embustes... Por que é embuste? E não é só homem, não, porque tá? é homem e mulher, mas porque a gente atende majoritariamente mulheres. Esses embustes são pessoas que, teoricamente, parecem pessoas legais. São homens que você olha para um primeiro momento, parecem interessantes, mas quando você dá o segundo passo, você descobre que é uma furada. Não descobre, não. Você não descobre que é uma furada, mas é uma furada. Então, o que acontece? Esse é o tipo de coisa que você vai dando espaço para a pessoa não te retornar uma ligação, para a pessoa não te tratar com o respeito que você merece, para a pessoa não te reconhecer como uma pessoa que merece de respeito, que merece ser vista como um ser humano, e aí você vai dando espaço, a pessoa vai te ignorando, vai fazendo gaslight, vai torcendo. Quando você vê, você está envolvida num relacionamento ou fazendo qualquer coisa, por que ele não olha para mim, por que ele não dá atenção? Porque, de novo, aí vamos voltar à primeira infância, sempre vamos voltar à primeira infância, né? Porque na primeira infância você aprendeu que se você falasse o que você queria, se você tomasse a atitude que você tivesse a sua afim, a sua mãe brigava com você, seu pai achava ruim, então você aprendeu o quê? Quando eu sou eu, as pessoas se afastam. Então eu não posso ser eu tenho que adotar uma máscara, e com isso você se lasca nos relacionamentos. Porque isso foi um mecanismo de defesa que você fez na primeira infância, mas você vive reproduzindo isso todas as vezes nos relacionamentos. O adulto tem que chegar e falar: eu não preciso mais disso. Isso daqui não pode continuar dizendo a forma como eu caminho na minha vida. Eu tenho que fazer o limite, fazer o ponto de corte, e aí eu busco o seu exemplo, você falou aí, aconteceu, hoje não mais. Isso é uma atitude de adulto. O adulto olhou para o que aconteceu, não fica reclamando, não fica se vitimando, ele olha, isso aconteceu, mas não vai acontecer mais. Aqueles caras que me traem, eu só encontro homem disponível, eu só vou para a relação onde as pessoas não me dão atenção, isso acabou, porque eu tenho que entender o que eu preciso para partir para um relacionamento. E o embuste também tem essa questão da primeira infância, tá? Não é só a pessoa, todo mundo, é que dá média. A gente está falando aqui... esse embuste também merece, e eu sei que vocês têm esse olhar também, porque essa pessoa que fica no celular, ela também foi uma vítima lá atrás de uma infância difícil, né? E tem isso, né? Porque as pessoas chegam muitas vezes, Agatha e Kleber, e dizem assim: Léo, eu sei que está tudo errado, eu sei que eu não deveria estar agindo assim, eu sei que eu não deveria estar nesse relacionamento, eu sei de tudo isso, eu já entendo que na minha primeira infância aconteceu isso, isso e isso, mas eu não consigo fazer diferente, né? E aí, se eu não consigo fazer diferente, se é mais forte do que eu preciso começar a entender que tem algo para além dessa conversa que a gente está tendo aqui que não está sendo abordado. Isso. Porque eu não consigo fazer diferente. Tem duas coisas.
A gente fala muito assim, Léo. A gente tem um conceito que a gente fala aqui que é o conceito do emputecimento saudável. O que é o emputecimento saudável? Cara, eu tô vendo que eu tô na merda, eu tô vendo que eu tô repetindo o padrão, eu já entendi o que aconteceu na primeira infância, eu não faço nada pra mudar. É a hora que a pessoa vai merda, 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 merda. Aí é a hora que ela bate a mão na mesa e fala, eu vou mudar. Chega. Chega. Essa é a hora que tira a criança da cena e entra a adulta. Foi o que aconteceu comigo. Sabe que você... Pô, não vou ficar, tô indignado, tô embucetada com essa situação, gente. Não faz sentido eu ficar vivendo isso. Acabou. Eu falei assim, gente, eu vinha de 4 relacionamentos que terminavam com 3 meses de relacionamento. Eu precisei de 4 relacionamentos seguidos e muita tristeza e muita... Essa coisa toda da idealização fazia muito parte da minha vida, então cada término era um fim para mim, era uma coisa horrível. Precisei viver isso 4 vezes para começar a dizer assim, pera, tem um padrão aí. Eu acho que eu preciso de ajuda. Perfeito. É isso que eu te interrompi. É isso aí. Quando você tem esse emputecimento saudável, você tá decidido a mudar. Você, sabe assim, tem gente que fala, eu vou fazer tal coisa. Depois que ela decide o que ela vai fazer, o que ela quer, o que ela deseja, o que arde o coração dela, meio que não interessa como ela vai fazer, porque ela vai dar um jeito de fazer aquilo. Então, assim, o que falta para essas mulheres, para essas pessoas, até pro embuste, tá? Mas para a pessoa que vive muito essa relação, é a clareza do que ela quer. Isso. É a clareza do que ela deseja. Porque às vezes ela... eu quero um cara que seja bonito e romântico. Ok, o que é bonito para você? O que é romântico para você? O que é uma pessoa que faz isso para você? Porque concorda, Léo, que para mim é uma coisa e conceito de beleza é muito subjetivo? A gente já começa daí. Claro. Então, se a pessoa não tem o mínimo de clareza do que ela busca em alguém e de que aquilo ali é algo adulto o suficiente de verdade, cara, ela não vai sair do padrão. Não. Porque, igual você falou, tá confortável pra ela. Eu tô na merda. A gente fala, a merda, ela é fedida, mas ela é quentinha. E tem gente que fala assim, eu não vou sair daqui. Tá gostoso, tá quentinho. Bom. Entende? Deixa eu completar só mais uma coisa aqui. Você colocou um ponto aí. A pessoa fica indignada e quer mudar e não consegue. A dor da mudança, a dor de ficar onde está tem que ser maior que o medo da mudança. Esse é o emputecimento saudável. É a dor de estar naquele momento. Quando essa dor ela é insuportável, a pessoa não cansou, ela topa mudar mesmo com medo. Ela vai mesmo com medo. Ninguém faz uma mudança sem algum tipo de receio, salvo os psicopatas e as pessoas que não têm tem alguma patologia. E tem outra coisa também, né, Léo? Nós estamos falando de sistema nervoso. A gente começou aqui falando de mielinização, sistema nervoso. Você tem que entender também nesse meio do caminho, você não é você, as pessoas estão vendo a gente, que existe uma programação neurológica estabelecida dentro de você, que se você não se trabalhar para se conhecer e refazer esta programação neurológica, você vai ter sempre uma atitude que você vai reagir sempre da mesma forma. O que você vai fazer não é que você vai se reprogramar e aquela dor vai sumir. Ela vai sempre existir. Só que você põe mais uma camada aqui e quando a dor bate, vem a outra camada e freia e analisa e fala o que eu posso fazer de diferente. Porque o meu modo natural de reagir vai ser... quando você chegou no 4º relacionamento, bateu, e aí veio outra camada e falou assim, peraí, o que eu posso fazer de diferente? Porque a dor que eu sinto é a mesma. Mas eu posso mudar a minha atitude. Se a pessoa não tem esse nível de consciência, aí é o que a gente fala do autoconhecimento, de conhecer a sua primeira infância, de entender as suas dores emocionais que você passou e como o ambiente que você cresceu, se ela não se dispõe a isso, vai sair, vai dar mais vai pro 5º, pro 6º, pro 7º, pro 10º relacionamento, e no meio do caminho tem filho, tem casamento, tem patrimônio, tem um monte de coisa que a pessoa não precisa passar. Esse caminho é tipo imagina, sabe aqueles matinhos que o pessoal corta caminho, que vira picada? É isso que acontece com o nosso cérebro. A gente tem um dou jeito... muito esse exemplo aqui. A gente tem um jeito padrão de agir, porque aquele ali é o caminho mais fácil, é um atalho. Então, até a gente construir outro, é um esforço. Então, assim, a tua dor tem que estar tão forte, aquilo que você quer tem que ser um desejo tão grande, mas tão grande na tua vida, que vai valer a pena você esforçar para fazer um novo atalho, sabe?
Porque, igual o Cleber falou, a Às dor vezes, ela não some, né? Mas a às pantufa vezes te não é vai. nem um atalho. Sim, às vezes não é nem um atalho, às vezes é uma estrada pavimentadona lá, você É, está na Ferrari andando nela. E Isso. olha, e muitas pessoas estão em relacionamentos que estão abusivos, mas não percebem que estão. é, Então, elas estão lá na exato. Ferrari dela e não tem outra referência. Acha que é aquilo ali mesmo. Pode Isso. até ter uma desconfiança, mas assim, olha, como meu pai e minha mãe era tão ruim, minha avó também era tão ruim. Ó, eu acho que não tem esse negócio, não. Relacionamento é uma coisa difícil, você tem que se esforçar Uhum. muito. Um homem bom é uma coisa rara. Aí você tem todos aquela. Ela fala nesse livro aqui, ela trata disso um pouquinho, que eu achei muito. Eu não vou achar aqui agora, mas ela diz exatamente isso, né? Você fica naquele mundo restrito que foi o da infância mesmo e nem sequer consegue reconhecer. Porque pelo menos as pessoas que buscam a terapia, elas já estão dizendo assim, epa, eu posso ser mais feliz do que isso. Eu Isso. mereço ser Verdade. feliz. Isso aqui não é felicidade, né? É, e os processos vão acontecendo assim. Então, às vezes você está nessa highway pavimentada na sua Ferrari, mas você não está compreendendo que aquilo ali é uma zona de conforto mesmo, né? E essa Porque tem lá e highway, tal o matagal. essa É. highway, às Sim, vezes, ela é um circuito de corrida de Fórmula 1. Você fica só fazendo isso daqui, ó. Tá na Ferrari, tá, mas você é fica verdade. só rodando. Você não vai para lugar nenhum. Você fica Não só leva a rodando. lugar nenhum, não leva a lugar nenhum. Aí é um desperdício Deixa de eu dar um oi Ferrari, aqui pra né, gente? galera. É o desperdício. Camila, autoconhecimento, reconhecer um padrão é importante. Eu nem sei se eu consigo mais. A gente não falou com a galera durante o processo, nos Eu vi que teve encantamos umas aqui com o perguntas. papo. Eu tentei caçar umas aqui também, mas perdi. Acho que não tem pergunta, não. Não tem Pergunta eu não pergunta, cheguei Teve a ver, uma não. não. só que eu lembrei O Deus agora. falou aqui, Teve uma que eu muita lembrei agora. gratidão, encontro sensacional. Certo, fala aí, qual foi a pergunta? Nós lembramos, é que Teve a alguém colocou pergunta? assim. E quando eu tenho um par que ele adivinha tudo que eu quero? Aí a gente pode. Ah, sim. É uma coisa meio capciosa, mas eu posso dar. Travou aí? Voltou? Tá vendo a gente? Voltou. Tá. Então, você ouviu a pergunta? A pergunta não, a colocação? Ouvi, Tá. ouvi. É, Quando eles adivinham tudo. eu vou por uma das possíveis explicações, porque não existem verdades absolutas, existem possibilidades, isso depende da particularidade de cada. Lembra das 7 notas musicais, é a mesma coisa. Então, não dá para não vem com respostas prontas. Mas, por exemplo, se esse par adivinha tudo que você faz, talvez ele tenha desenvolvido na primeira infância, na questão da dor do abandono, a pessoa quando passa muito por essa dor do abandono, uma resposta a esta dor do abandono que o adulto desenvolve é a empatia e a capacidade de perceber as pessoas. Por quê? Porque se ela é empática e tem capacidade de perceber as pessoas, ela garante que as pessoas não se afastam dela. Então ela vai estar sempre antecipando e adivinhando. É um sexto sentido. E qual que é a treta Agradar, disso? né? Para agradar. E qual que é a treta disso? Se o outro se esforça para adivinhar o que o outro quer, tem alguém aí que provavelmente está na função de mãe e o outro na função de filho. Isso, Cagou a sexualidade do exatamente. casal. E tem uma coisa nesse processo que você acaba reinventando o padrão, né? Você traz para o relacionamento o padrão da relação com a mamãe. Mas eu ia falar outra coisa e acabei esquecendo. Passou. Às vezes eu me perco mesmo. Fico aqui Tudo viajando nos coisas e perco o track of thought. Assim, do people pleaser. Sim, lembrei agora. Falei o inglês e lembrei. Vocês sabem, a gente sabe que o principal movimento de sobrevivência quando você está diante de uma ameaça é lutar ou fugir. Ou fugir. Hoje também se fala num terceiro, que em inglês é fight, flee, e aí tem o terceiro que é o fawn, F-A-W-N, e a tradução Olha. que eu dou é bajular, né? Então, bajular o seu agressor é uma maneira que você... É uma opção. Eu poderia lutar. Eu vi agora um seriado muito interessante, Dahmer, do canibal americano. É uma história... Eu estava até com medo de assistir. Eu estava com medo de assistir, assim, porque por causa do impacto, ser um canibal, violência, mas eu me encantei,
porque eles vão a fundo na história do cara para você entender o que aconteceu com ele lá atrás. E aí tem um dos ataques, o primeiro ataque dele, assim, na verdade é o último, no primeiro episódio, eu parei 3 vezes de assistir, porque eu disse assim, será que eu sigo nessa energia? Porque a energia é pesada. Naquele primeiro episódio foi fogo. Mas aí eu comecei a me concentrar nisso que eu tô falando para vocês. Como é que esse cara, ele convida os caras para casa, ele é gay, inclusive, ele traz os parceiros e lá acontece o assassinato. Então, o cara primeiro tenta fugir, o cara tenta lutar em certos momentos. Né? Quando ele vê que não dá certo, ele começa a alisar ele, começa a beijar, começa a dizer, vamos assistir um filme juntos, assim. Ele não tá querendo fazer isso tudo, ele tá querendo ir embora dali, porque é uma situação de ameaça. Mas ele acaba tendo esse comportamento como uma estratégia de sobrevivência. Então a gente vai ver isso, essa bajulação, tanto em cenas mais assim extremas como essa, né, de um assassinato, quanto quando a nossa segurança no relacionamento está em perigo, dentro do relacionamento de casal mesmo. Então, adivinhar o que o outro espera. E tem uma outra pergunta também para essa pessoa que fez, espero que ela ainda esteja aí. Quando isso acontece, é uma pergunta muito interessante da gente fazer. Como é que eu me sinto quando eu estou num relacionamento que a outra pessoa adivinha tudo? Boa. Né? E por que eu atraí isso para mim? Por que isso está acontecendo agora? Né? Quanto foi que eu deixei de espaço para isso? Isso me incomoda? Por que isso me incomoda? Eu acho que essas perguntas, elas precisam sempre voltar para a gente. Como é que eu sou afetado pela outra pessoa? Essa é a pergunta mais valiosa, porque é isso que nos ajuda a permanecer ou a se afastar das pessoas. Exato. Né? E não o que está acontecendo com o outro. Isso é uma coisa muito infantil, inclusive. Ficar imaginando o que está acontecendo com a outra pessoa é o que a criança faz o tempo todo para garantir a segurança, né? Ai, meu Deus, será que minha mãe está zangada comigo? Se chegar em casa, ela vai me bater. Ai, meu Deus, e se eu não fizesse isso de casa, o que, é que a professora vai dizer? E se eu não fizesse? Está sempre esperando que a outra pessoa vai fazer. Mas como é que eu me sinto nisso tudo? Tá funcionando sempre no sistema simpático, né? Você tá sempre... Você não relaxa, você tá sempre tendo que estar atento, porque é como se tivesse um perigo mesmo à frente, gera ansiedade, e aí é só... Daqui para frente é só para trás, né? Porque assim... Vai gerando uma série de consequências. Não tem segurança na relação. Não tem segurança no relacionamento. Exato. Não tem segurança. Deixa eu dar um recadinho aqui pro pessoal que está chegando, que já segue o Manual da Vida Saudável. É isso, gente? Manual da Vida Incrível. A gente fala tudo saudável, né? Manual da Vida Incrível. Deixa de ser saudável também essa vida incrível. Manual da Vida Incrível. Estou aqui com a Agatha e Kleber. Aqui, ó, gente, logo acima, no canto superior esquerdo, se vocês clicarem, vocês entram já direto lá no manual para conhecer e segui-los, tá? E quem está chegando aqui, vindo, né, seja dos seguidores de Kleber e Agatha, seja de outros lugares, aproveita e baixa o nosso e-book que está disponibilizado gratuitamente aí no link da bio. Clica lá para que você possa baixar o nosso e-book, extremamente informativo. E estamos chegando ao final dessa conversa boa, né? 1h10 aqui de conversa. Passou super rápido. Se deixar, a gente vai. Oi, Liliana, boa noite, querida. Que bom que estão aí. Gente, essa live vai ficar gravada, tanto aqui quanto lá no perfil de Agatha e Kleber. Vocês podem assistir também. E assim, vamos abrir aqui alguns minutinhos para vocês fecharem o tema, se quiserem ainda dizer alguma coisa, para a gente já ir caminhando para o finalzinho. Pode falar. Um ponto importante que eu acho que as pessoas têm que ter a busca do relacionamento sempre é uma busca sobre você. Então isso é muito importante as pessoas terem em mente. Que enquanto você toma uma atitude de buscar no outro aquilo que te falta, você corre o risco, primeiro que o relacionamento não vai dar certo, ok? No primeiro momento, na paixão e tudo mais, tudo é lindo. Porque a questão a gente fala, a paixão é um estado alterado de consciência. Tá? Cientificamente dura no máximo 2 anos. Então, depois que passar, vai ter a pessoa como ela é, e não aquilo que você esperava que ela fosse, ou aquilo que ela mostrou que você às vezes tem dentro de você e você nem vê, e ela mostra. Então, isso é um ponto importante. Sempre é uma jornada de se conhecer. E um ponto que eu queria, só para fechar da minha parte, não sei o que a Agatha vai querer colocar também, que você colocou aí que é muito importante,
E a gente ressaltou aqui também, a nossa infância afeta demais a nossa vida. A gente tem que tomar essa consciência. E normalmente a nossa relação com a mãe, ela é determinante. Qual é o risco que acontece? Vou buscar de novo o exemplo da adivinha aí que a gente falou aí, tá? Só porque colocou. Um dos grandes riscos no relacionamento, ou você que está buscando relacionamento e vai cair na mão de um embuste, é o quê? Começar o relacionamento pela paixão, não saber direito o que está acontecendo com você, e no médio prazo esse relacionamento faz assim, aonde uma das pessoas vai assumir o papel de mãe e a outra vai assumir o papel de filho. Quando você faz isso no relacionamento, você acabou de jogar seu relacionamento pro lixo, porque não existe sexualidade saudável entre mãe e filho. E se você pegou aquela pessoa e colocou ela na função de mãe, ou colocou na função de filho, você acabou de dar o primeiro passo para terminar essa relação. Então é preciso ter consciência de que a gente tem que conhecer as nossas tretas de vida para ir em busca de relacionamento pelos motivos certos e não pelos motivos errados. Ou pelo menos ter mais consciência disso. Exatamente. E para finalizar, assim, Léo, as pessoas precisam entender 3 coisas, assim. A primeira delas é onde que eu tô, né? A outra é como que eu cheguei até aqui? E a outra é como eu vou fazer para chegar onde eu quero? E a resposta para essas 3 perguntas é autoconhecimento. Então, se a pessoa quer ter um bom relacionamento, ela precisa estudar sobre relacionamento. Tem gente que, não, é uma coisa que acontece, é o sentimento, é a química. E, gente, balela, tá? Balela. Vai estudar sobre relacionamento. Vai entender como a tua primeira infância impacta a tua vida. Incentiva o teu parceiro a fazer o mesmo. Por quê? Porque se um sabe e o outro não, aí dá errado também. Então, assim, esteja atento ou atenta para tudo que aconteceu com você, mas não fazer daquilo um grande martírio ou uma grande desculpa para você nunca tirar a bunda do banco de vítima, né? Mas para você entender e falar, ok, vou fazer o quê com essa treta toda que rolou, né? E aí eu assumo a responsabilidade de buscar um relacionamento que é bom pra mim, independente de como foi dos meus antepassados, de buscar algo que faça sentido pra minha vida, sem ter medo do julgamento do outro, porque viver no fundo, né, Léo, é solitário pra caramba, porque no fundo, as decisões sou eu que tomo. Então, assim, que sejam a melhor pra mim e que o meu par também faça parte dele para que seja um relacionamento que flua de verdade, né? Que dure durante muitos anos. Isso só acontece se os dois se comprometerem. Não ficar jogando para Deus, a casa de destino, essas coisas. É assumir as rédeas da sua vida e assumir, junto com o seu par, as rédeas do relacionamento. E lembrar, né, gente, que relacionamento de casal é coisa para adulto, não é para criança. Perfeito. Perfeito. Criança só brinca de casinha. Dinheiro e relacionamento é coisa de adulto. Adulto que tem relacionamento. Adultos têm relacionamentos. E uma coisa que eu acho muito importante também na construção dos relacionamentos é que o casal, eles precisam ser parceiros em alguma coisa. Nem que seja num hobby. Eu gosto de colecionar quebra-cabeça. Tem que ter um projeto de vida juntos. Não precisa ser o principal projeto, não. Não precisa ser o principal, não, mas precisam olhar juntos para alguma coisa, porque é isso que vai dar assunto quando a paixão acabar. Né? É isso que vai fazer com que vocês queiram, sei lá, visitar um país juntos, ou estudar algo juntos, ou fazer um curso juntos, ou abrir uma empresa juntos, ter um filho juntos, né? Agora, em paralelo, obviamente isso não é suficiente, mas e eu estou falando aqui da principal parceria e o principal produto de uma parceria do casal, que é a continuação da vida, que é quando eles têm um filho. Inclusive casais que não têm filhos biologicamente, são homoafetivos, por exemplo, mas qualquer casal ter junto um projeto de vida, talvez tenha um ser humano para você cuidar, né? Seja a maior de todas as tarefas e mais importantes. Por favor, se cuidem para ter filhos, tá? Ou quando engravidarem juntos, ou quando, enfim, em algum momento da vida de vocês, procurem se conhecer para não trazerem os problemas do casal para o relacionamento parental, porque isso a gente acaba perpetuando a dor para os nossos filhos e para as próximas gerações, né? Então, porque eu falo isso porque tem casais que essa mesma carência que a gente está falando aqui,
de buscar a idealização do outro, muitos homens e mulheres têm de ser mãe ou de ser pai. Então você cria um ideal da paternidade, e quando vem a responsabilidade, que é grande, é muito parecido com o que acontece quando você entra no casamento esperando que o seu parceiro seja o que você imaginou e que a sua idealização. Filho também não vai aceitar isso. Filho, eles vão ser bem únicos, bem especiais, precisam ser vistos assim, exatamente para que lives como essa lá, daqui, sei lá, 100 anos, 50 anos, 60 anos, já sejam lives assim, poxa, esses caras estão falando disso há tanto tempo, já faz sentido, a gente já superou isso, vamos falar de outras coisas, né? Para a gente não ficar perpetuando essa dor adiante, né? Inclusive... Porque tem casais que se unem para ter o filho, né? Diz assim, eu já ouvi coisas do tipo assim, ó, agora que fulano engravidou, eles vão se acertar. Esse menino veio para trazer paz para a relação. Olha o peso para essa criança. Que função ela tem, né? Mas isso é tema para outra live. A gente já pode botar assim. E essa mulher é a dedo podre, tá? A que ficou responsável de juntar o casal pai e mãe. Só para gerar curiosidade. Isso, massa. A gente tem que marcar essa próxima live. Quem sabe? Com certeza. Aí, ano, né? Ou eu vou lá com vocês vêm para cá. Sim, gente, que alegria ter recebido vocês. Adoramos. Que alegria mesmo. É muito bom o papo. Muito bom. É muito bom ver vocês. Vocês estão vestidos de preto aí. Parece que isso une vocês mais, assim, provoca um efeito. É proposital, né? Porque vocês são da cena, vocês são produtores dos vídeos, eu sei. Tá muito legal. Parece que são uma coisa só, assim. Muito bom. Obrigado. E tem muita sintonia, muita sinergia. Né? Obrigado, Léo. Que passa para a gente uma sensação de que o que vocês falam, vocês procuram aplicar na vida de vocês, de casal. E eu sei que é isso aqui, ó. Não é fácil, né? Não é porque a gente sabe, que a gente tem conhecimento que as questões não aparecem. Às vezes as pessoas olham a gente assim, pessoas que estão buscando seu autoconhecimento, recebendo da vida o retorno disso, né? Porque a gente tem um retorno material, a gente tem um retorno de alegria, do espaço onde a gente passa a viver. Elas não sabem quanto de malhação isso exige. Né? É verdade. É isso aqui mesmo, todo dia. Tem que ser leve, mas também tem um lado da complexidade. A gente sabe que tem que ter aquela coisa, né? Um passinho a cada dia, um passinho de cada vez. Obrigado pela presença de vocês. Foi muito massa. Tem que ir trabalhando sempre. A gente tá bom, gente. Obrigado a quem esteve conosco aqui. Obrigado a todas as pessoas que assistiram, que ficaram conosco até agora. Essa live vai ficar gravada. E eu espero, viu, Agatha e Kleber, que eu consiga fazer a colaboração. Depois manda para mim como é que... Com certeza. E compartilha para vocês também poderem ter lá. Tá bom? Léo, muito obrigada pelo convite. Beijão. Beijo. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, Até galera. a próxima. Até mais, pessoal. Prazer.